Olá pessoal, mais uma vez naquele nosso velho vídeo de estudo. Isso aqui não é call, ok? É análise de preço, análise de ativos, mais focados em ações, swing trade, day trade bem pouco. Eu vou falar bem pouco aqui no caso do day trade, mais para posições de carteira e para quem busca aí fazer um giro no mercado, buscando ações líquidas. Mais uma vez estou aqui no site The TradingView. Ele é bem, vem aqui no Google, você digita TradingView, certo? Você vem aqui e já acessa, ou seja, totalmente gratuito. Eu utilizo o Profit Pro pela corretora XP e também pela BTG, mas para quem não tem interesse no momento e não quer arcar com custo, né? O TradingView ele é bem acessível para todos. Mas vamos lá. Iniciando aqui, nós podemos começar pelo Ibov, nosso velho Ibovespa, no caso, a nossa cesta de mercado aí das ações brasileiras. Eu já tenho alguns estudos aqui, eu não apago. Se vocês virem os vídeos anteriores, permanece os mesmos estudos, eu não apago. Eu vou monitorando, vou alterando os tempos gráficos para ver que tipo de cenário ele está me mostrando. Ou seja, aqui eu tenho uma região bem líquida, aqui na região dos 112, claro que não vai vir por agora, né? Aqui tem regiões acima que ele tende a travar o preço, mas no momento, pelo nosso cenário aqui, ele está com esse velho canal aqui de baixa, correto? E se eu for diminuir o tempo gráfico do semanal, aqui em cima vocês podem ver, deixa eu abrir aqui o ponto fixo. Aqui acima, se vocês visualizarem, tem tempos gráficos que eu costumo acompanhar, ou seja, 5 minutos, 15 minutos, 1 hora, diário e o semanal. Então, estamos aqui no gráfico semanal, correto? Nos dando este cenário, ou seja, próximo é uma região de topo do canal. Se eu diminuir para o gráfico diário, nós veremos com mais atenção que ele está travado aqui nessa região de preço. E seguindo este cenário, o que é que pode acontecer? Rompendo esta região aqui, do 129, próxima região de buscar o alvo é o 131. E permanecendo, voltando aqui para o gráfico semanal, permanecendo acima, né, nós romperemos mais uma vez o topo histórico. Mas como o nosso cenário é esse aqui no momento, o que é que nós podemos fazer e analisar? Aqui nós veremos que nesse preço aqui é região de liquidez, ou seja, como assim região de liquidez? Quem comprou aqui nessa região está querendo realizar aqui, correto? Pronto. Seguindo esse mesmo raciocínio, o que é que pode acontecer com o mercado então? Já que ele teve uma tendência de alta, encontrou um preço aqui, certo? E agora travou nessa região onde tem mais liquidez. Se vocês perceberem, toda essa região tem muita liquidez, ou seja, pessoas comprando e vendendo, ok? Tendo este raciocínio do mercado, que ele fez uma perna de impulsão, está fazendo agora uma perna de correção. Ele tende e pode vir até essa região dos 126. Seria, eu sempre costumo dizer, uma região bem saudável, se ele fizer isso, certo? Porque ele estaria dando um respiro para o mercado, ou seja, pessoas que compraram, venderam nessa região, tentando buscar o que? Os preços de mercado. E dentro desse preço de mercado, nós temos essa regiãozinha aqui dos 126 mil, certo? Certo. Ok. Tendo este raciocínio, sabemos que o mercado dando este pulo, né? Rompendo este canal e trazendo mais preços acima, eu vou olhar para as ações, porque claro, eu não vou operar o Ibovespa, eu posso até operar o BOVA11, não sei se muitos de vocês conhecem, mas é uma ETF que replica nosso índice, né? Em outro vídeo eu posso até falar acerca de ETFs, ok? Mas voltando para cá, nós temos nosso Ibovespa, nossa cesta de mercado brasileiro, e tendo este raciocínio agora eu vou olhar para algumas ações, bancos, né, mineradoras, entre outras que têm mais liquidez no mercado. A princípio, nós temos aqui YouTube, né, YouTube 4. YouTube 4 também no gráfico semanal, ela está vindo uma tendência muito de alta, então alcançando sempre preços acima, né? E sempre que o mercado faz isso, ele tende a fazer uma zeragem
Ou seja, mais uma vez, sempre quem compra aqui embaixo, percebam, sempre quem compra em regiões inferiores, né, eles vão querer realizar lucro, ou seja, colocar o lucro no bolso, e faz todo este movimento, ou seja, faz um movimento de alta e faz um movimento de baixa. Tende a vir nessa região dos 25,99. Nossa, bem certeiro, não é certeiro, certo? Mas se fôssemos jogar aqui o Fibonacci, né, eu pegar aqui de cima, desse toda a região aqui 100%, ó, vejamos, 50% aqui daria mais ou menos onde eu falei, nos 25, ou seja, dentro dessa região aqui, esse range. Então, se o mercado faz todo este movimento, se o mercado faz todo esse movimento aqui de alta, quem comprou barato vai querer vender caro. Quem vender caro vai querer recomprar. E onde seria um ponto de recompra? Seria nessa região, que seria aqui perto dos 50% do Fibonacci, né? Matemática pura. E dentro dessa região nós temos liquidez, ou seja, muitas pessoas fazendo suas posições, comprando e vendendo, comprando e vendendo, comprando e vendendo. Ok? Ok. Beleza, tá muito fácil aqui de fazer esse raciocínio, né? Mas eu faço as minhas probabilidades. Ou seja, se eu estou no gráfico semanal, se eu diminuir aqui, ó, ele está bem alavancado. Então aqui é uma região que eu não compro. Uma região que eu procuro mais é fazer uma venda. Se eu for diminuir o gráfico diário, percebam o movimento sempre repentino, ou seja, tudo que sobe tende a cair e tudo que cai tende a voltar, ou seja, ele sempre procura buscar preços de liquidez, né? Quem faz todo esse movimento, percebam, ele veio de uma queda, certo? Encontrou o preço aqui dos 33, 34 reais, mais ou menos. Ou seja, encontrou um preço aqui, tem preço aqui e tem preço aqui por conta disto que deixou para trás. Se fôssemos jogar aqui mais uma vez o Fibonacci, como é que ele pegaria? Mais uma vez aqui, ó, mesma região dos 50%. Vejam, você pode usar o Fibonacci para ter uma afirmação melhor nos seus estudos, ou seja, ele faz o seu movimento, né, de queda e procura retornar para onde tem liquidez, nessa região, certo? Pronto, está feito aqui. O que é que eu gosto de fazer para agilizar o processo de estudo das ações, seja de bancos, seja de small caps? Eu sempre falei, inclusive acho que eu tenho um vídeo no canal falando sobre isso, IFNC. O que é isso? Se nós temos o nosso IBOV, que é a sexta, no caso, de mercado das ações, nós temos também outras cestas, ou seja, nós temos aqui o IFNC, certo? Aqui, ó, Índice de Bovespa Financeiro. Nós temos também a SMLL, que são o Índice Bovespa das Small Caps, correto? Nós temos também o IMAT, só coloca aqui IMAT e vai aparecer o Índice Bovespa Materiais Básicos. Nós temos também o IMOB, né, imobiliário. Nós temos também o ICOM, né, que é o Índice Bovespa de Consumo. Então, o que eu faço? Está procurando uma ação do varejo? Você olha aqui, ó, vem aqui no seu índice, coloca aqui no gráfico semanal, se for o seu caso, você consegue ter uma visão bem ampla do que o mercado está fazendo, ou seja, vinha na tendência de baixa, o mercado encontra preço, o que é que faz? Volta, faz um aumento da tendência, volta, sempre procurando liquidez, faz outra tendência, não chegou até aqui, mas chegou próximo, o que é que está fazendo o mercado atualmente? Procurando preço. E o que é que acontece é que ele está chegando nessa região, vejam, não sou eu, é o próprio mercado buscando preços. Então, sempre tem gente posicionada nessas regiões, certo? Compreendido? Pronto, isso é o ICOM. Vejam a semelhança. Eu estou olhando o ICOM. Se eu for para aqui, por exemplo, a lojas Renner, né? Rent 3, o que é que nós temos? Nós temos o mesmo processo, ou seja, sempre fazendo movimentos semelhantes. Se eu for para MGLU, né, que é a Magazine Luiza, MGLU 3, bora, isso, MGLU 3, bem complicado aqui, né, eu tenho alguns estudos,
e inclusive faz basicamente quase o mesmo movimento, certo? Isso aqui são estudos, eu não apago, inclusive são estudos antepassados, né? Eu deixo aqui, eu vou avaliando, às vezes eu coloco aqui mais ou menos uma região que seria uma posição minha, né? Temos também o que mais? Vamos agora para Imob, não é isso? Tem aqui o setor imobiliário. Eu vou só mudando aqui, ó, as posições. Vejam que eles são bem semelhantes. Vejam a semelhança que tem entre o Imob e movimento. Reparem bem neste movimento aqui que ele está fazendo. Tem este movimento maior e este movimento menor, certo? Este é o Imob. Se eu for para o IFNC novamente, vejo que o processo é quase parecido, a diferença pouca. Se eu for para o ICON, ele vai ter mais semelhança com o Imob, só que como o nosso varejo está bem defasado, né, os movimentos são bem mais para baixo, ou seja, sempre movimentos abaixo do esperado. Eu tenho este movimento e aqui ele vai fazendo sempre topos menores, mas ainda assim ele se contralateral, certo? Certo. Esse é o nosso ICON. Nós temos Imob, nós temos IMAT, nós temos o IFNC, nós temos a Small Caps, certo? Nós temos da elétrica também, ou seja, das elétricas aí é isso aqui, ó. Sempre tem assim, ó, índice Bovespa de energia elétrica. Então, os movimentos, mas está subindo, percebam, sempre faz movimentos parecidos, ou seja, canais de alta, ou seja, procurando sempre regiões de liquidez. Você pode quiser colocar aqui ao fio da unha, como dizem, né? Mas em si o mercado se encontra aqui nessa posição, ou seja, não pode ser perdida essa região aqui, ó, toda essa região, porque ele fez um suporte nessa região e está buscando o que? Topos acima. E qual seria o próximo ponto? Nós temos essa região e nós temos a outra região acima dele, que seria aqui os 94, certo? Feito isso, o que é que eu posso avaliar então? Nossa, eu quero comprar uma elétrica. Eu estou avaliando aqui que o mercado está promissor, está em tendência de alta. Estou olhando a elétrica, o que eu poderia olhar? Poderia olhar uma TRPL4, ou uma Copel, uma LED, né? Nós temos a LED 3, nós temos a LED 6. E aqui está, ó. Seria um ponto de compra. Eu não compraria mais, porque assim, o ponto ideal seria aqui na região dos 35, esse range. Só que pelo movimento aqui no gráfico diário, né, caso você queira, né, aqui nos 38,64, coloca aqui o stop, né, nos 37 e tenta levar o que? 39, 42, sempre regiões acima, sempre calculando o seu risco. O que é que eu perco se eu entrar nessa operação e o que é que eu ganho? Mas eu quero para longo prazo. Para longo prazo, mais uma vez, eu compraria nessa região de 35. Ele está a 38. Se caso ele volte com liquidez nessa região, seria um ponto viável de compra. E agora nós vamos lá. Como é que eu avalio um ponto de liquidez? Eu estou no gráfico semanal e vou diminuir para o gráfico diário. Vejam o processo de toda essa queda que ele faz. Ou seja, o mercado ele fica travado em regiões de preço. Mais uma vez, aqui, correto? Se eu dar um zoom, vejam que tem muita compra, venda, aí tem definição do mercado, né, muito travamento nessa região. Se eu for para o gráfico diário, eu vou ver um range maior de liquidez, que é o que? Você conhece os candles. Os candles eles nos ensinam muitas coisas. Umas coisas que nos ensinam é a força compradora ou a força vendedora. Ou seja, aqui temos muita força vendedora. Por quê? Candles maiores. Só que com o passar do tempo, toda essa queda ela vai perdendo força vendedora. E aí vem players, né, que defendem esta região de preço, no caso aqui, e se posicionam. Ou seja, quem vendeu lá naquela parte de cima está recomprando aqui embaixo e tentando levar mais uma vez onde tem liquidez, regiões de preço. Feito todo esse ajuste, vende novamente e procura o que? Sempre um movimento. Nós chamamos isso de inflexão de mercado, ou seja, pontos
onde players vão querer se ajustar, certo? Vejam que isso aqui ele trava nessa região, certo? E faz todo o movimento novamente, ou seja, compra, chega aqui em cima, a pessoa vende, aí tem um ponto de ajuste, a pessoa vende novamente, compra novamente e tenta levar onde tem mais regiões de preço. E fazendo todo esse movimento, nós temos as definições do mercado. Nós temos as famosas perna de alta, perna de baixo. E aí todo esse movimento anterior, ele tende a ser replicado, ou seja, chegando a regiões de liquidez. E isso aqui, certo? Por isso que trava. Então nós temos muitas regiões de liquidez, onde as pessoas sempre estão fazendo o mesmo processo, comprando barato e vendendo caro. Você viu isso aqui com venda. Agora, olha esse aqui de compra. É sempre o mesmo processo. Pessoas que compram barato e vendem caro. Todo este processo. Ou seja, esses candles, essas velas verdes aqui. E vejam que com o passar do tempo, as velas elas começam a perder força. Ou seja, pessoas que estão defendendo essa região. Totalmente diferente, como nós encontramos esse aqui, ó. Força compradora e força vendedora. Toda este candle verde e todo este candle vermelho, certo? Certo. Pronto, feito essa análise, você pode fazer isso para todo tipo de ação, né? Se formos aqui para BBAS 3, que é Banco do Brasil, que inclusive houve um desdobramento, os seus preços estão bem abaixo do mercado porque o valor foi dividido, né? Então ficou um preço mais acessível, mas continua a mesma coisa, não mudou. Só facilitou um processo, né, de desdobramento para poder agregar mais ações para o mercado. Então ela está na região dos 27, né? Se eu for diminuir o gráfico aqui, para o gráfico diário, ela tende, quando está travada nessa região, vejam, está travada nessa região, certo? E o processo que pode acontecer é o que? Ela busca regiões abaixo. Ou seja, todo este movimento, ou seja, ela está nos 21, por exemplo, vamos usar esse ponto aqui e esse ponto dos 29 como referência. Então ela faz o que? Faz seu movimento de alta e a perspectiva do mercado é fazer um movimento de baixa, uma correção. E qual seria o ponto mais indicado para ela fazer uma correção? Até os 24. Nossa, você só está arriscando o gráfico, beleza, então eu vou fazer aqui, vou pegar o que? Pega o Fibonacci, joga aqui, ó. Pronto. Eu risquei o gráfico apenas olhando os parâmetros do mercado, que é o que o mercado tende a fazer, e fez o mesmo processo, deste ponto até este ponto. Fez esse movimento de alta e a tendência, como ela está bem lateral aqui, fazendo topos e fundos menores, mais baixos, tende a buscar regiões onde teria liquidez. E antepassadamente, né, não sei nem se existe essa palavra, mas usando antecipadamente, o que é que nós temos de memória no mercado? Nós temos essa região que o mercado tende a parar, ou seja, 50% ou 61. E dentro disso, nós temos aqui, ó, pontos de liquidez, ou seja, aqui e aqui. Vamos agora para análise de day trade, para quem gosta de mini índice, mini dólar. Nós temos aqui análise de mercado. Isso aqui são todos os meus estudos, eu também não apago. E tá aqui, ó, mercado bem lateral nessa região, buscando normalmente o mercado futuro, a região acima, ou seja, os 136 mil pontos. É o mesmo processo, pessoal, é o mesmo processo, ok? Faz o seu movimento de expansão, encontra preço e faz esse movimento de correção. O ideal seria vir totalmente aqui no 126 e este movimento aqui, vou colocar até uma seta vermelha para vocês entenderem. Este movimento aqui tenderia a replicar, como ele está acontecendo aqui, ó, travou. O que é que ele pode acontecer? Buscar regiões. E sempre que ele faz este movimento, o intuito é sempre fazer o movimento anterior, ou seja, este faz este e replica, ou seja, vem para cá e encontra preço. E logo acima nós temos o que? Um ponto de referência aqui, que seria esse topo anterior. Nós temos aqui os 136 mil, que é outra região acima, então regiões de liquidez, certo? Ah, mas e se vier abaixo? Pronto, você faz o mesmo processo. Como ele está
neste processo aqui de inflexão, ou seja, travou neste preço, se por acaso o mercado abrir nessa região aqui do 126.330, né, não é call, mas daria para você fazer como é que eu posso dizer, uma brincadeirinha, né? Ou seja, você compra nessa região, um exemplo, e levaria até o meio do caminho, porque neste meio do caminho o mercado vai decidir se ele vai continuar toda esta tendência de alta, certo? Todo este movimento e segue até a região acima, ou ele vai fazer o processo inverso, ou seja, isso aqui já passou, esse processo aqui já passou, ele vai fazer um movimento corretivo, ou seja, faz este movimento, encontra o preço aqui, no caso, 50%, e volta, certo? E aí faz o mesmo processo para regiões inferiores. Isso é estudo, e agora nós vamos para o mini dólar, o MDO, é isso? Delfoot. Nós temos o mini índice, nós temos o mini dólar. E aqui olhando o Delfoot, se vocês perceberem, ele está com a tendência de baixa. Como é que eu percebo isso? Topos menores, ou seja, ele encontrou o preço aqui e eu tenho o preço aqui. Pronto, fez essa análise, está feita essa análise, ok? E aqui eu tenho regiões de topo, eu tenho esta e essa indicada aqui. Se eu for pegar isso aqui, ó, pessoas que compraram nessa região, liquidaram sua posição aonde? Olhe bem, lá em cima, correto? Correto. Se fez esse movimento, qual o próximo passo? Vir nessa região. Pronto, veio nessa região. O que encontrou? Encontrou o preço. Todo isso aqui. Beleza, beleza. Tem muito rabisco. Vamos limpar o gráfico agora. Agora tem um movimento mais recente. E o movimento mais recente me indica o quê? Tendência de baixa. Como eu verifico isso? Fazendo esse processo. Este processo. Estas sombras nos candles indicam posição de venda. Então, se encontrou posição de venda, o mercado está tentando derrubar o preço. Qual é o próximo passo? Ele replicar essa perna inteira até aqui embaixo. E se ele replicar toda essa perna inteira, pessoal, onde é que o nosso dólar pode chegar? Ele pode buscar regiões abaixo, onde tem memória de mercado, né? Nós temos aqui os nossos preços. Eita. Nós temos aqui nosso preço anterior. Então, se eu tenho aqui o meu preço anterior e o mercado está fazendo este movimento e este movimento, onde é que ele tende a buscar? Sempre regiões abaixo, certo? Ele faz todo esse processo de alta, a pessoa compra aqui, vende aqui, certo? E aqui seria o nosso ponto de inflexão, ou seja, faz esse movimento corretivo, preço sobe, encontra regiões anteriores, certo? E faz a réplica, toda essa perna vindo aqui, mais ou menos. Não é exatamente, né? Mas toda essa região temos liquidez de mercado. Pessoal, se ficou alguma dúvida, os preços eles sempre vão se mover da mesma forma. É claro que não vai com exatidão. Eu cheguei aqui, colocar simplesmente uma linha e achar que o mercado vai obedecer porque eu coloquei uma linha aqui, ou então porque eu coloquei essa linha aqui, né? Ou então, não, porque eu coloquei essa linha aqui, o mercado vai. Não, o mercado pode ir para onde ele quiser, o mercado é soberano. Eu vou fazer meu estudo, eu vou calcular aqui o meu risco, minha entrada de posição, quanto é que eu ganho se eu entrar nesse movimento aqui, né? Até onde o mercado pode me pagar, né? Com toda essa queda, chegando aqui nessas regiões, correto? Apenas análise de estudo, não é call, mais uma vez. Para finalizar, nós temos também o famoso Bitcoin aqui, fica todo mundo eufórico, né? Querendo comprar um Porsche amanhã, eu vou botar aqui R$100, amanhã eu faço 1 milhão, eu compro o Porsche, pego minha CLT, eu queimo, né? Dou fim ao meu chefe, pronto, não deu mais satisfação a ninguém. Inclusive, eu tenho um vídeo anterior falando do Bitcoin, que é a minha perspectiva analisando o gráfico, mais uma vez. Não sou eu que digo que vou colocar uma linha aqui, ele vai, eu vou analisar o preço. Aonde o preço for caminhando, eu vou fazendo as minhas marcações de mercado. E eu disse que eu tenderia, se perdesse esse preço aqui, vou até jogar para o gráfico diário, se perdesse esse preço aqui, porque o mercado estava fazendo o quê? Seus movimentos de baixa, ou seja,
sobe, corrige, aqui ó, sempre em movimento. Então se ele perdesse este fundo, como até furou um pouco aqui, né, ele tenderia a vir em regiões abaixo, aqui, inclusive eu falei, se não me engano, que ele tenderia a vir na região dos 52, quiçá 47. Mas, contudo, entretanto, todavia, ele não perdeu totalmente este fundo. E o que ele está fazendo agora? Está fazendo preços acima, ou seja, sobe, volta, encontra o que? Preço nessa região e replica toda essa perna aqui, tendendo a vir agora onde? Regiões de liquidez. Eu sempre vou bater nessa tecla porque não sou eu que dito o mercado, eu faço as marcações com base no preço, com base na liquidez, certo? E vou seguindo o mercado. Eu sempre vou querer comprar barato e vender caro. E analisando todo esse cenário, nós temos aqui ó, perna de baixa, perna de alta, que encontra o que? Posições. E aí replica toda essa perna, vem. Seria quase exatamente todo esse movimento anterior. Não perdeu o fundo, não chegou a essa região de preço, o que ele fez? Voltou novamente para onde? Onde tem preço. Fez novamente aquele velho movimento de inflexão, que se você colocar o Fibonacci daqui para cá, daria o que? Os 50%. Feito isso, volta a este mesmo movimento aqui, e isso, voltando o que? A regiões acima. Pessoal, é bem rápido isso aqui, não precisa ficar enchendo linguiça, não tem muita coisa, ficar se falando no mercado, inventando figuras e tal, essas coisas que nós sabemos que existe hoje no mercado. É simples em partes, né? Simples no fato de você querer estudar, de você querer entender o mercado e avaliar o risco, certo? Um grande abraço a todos e até mais.